Todo mundo observa aí em alguns aviões, a maioria deles agora com as pontinhas das asas dobradas para cima. São os winglets. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os winglets e algumas variações desse dispositivo. Pessoal, indo direto ao assunto, os winglets são dispositivos de ponta de asa, um wingtip device. A função dos winglets é melhorar a eficiência aerodinâmica da aeronave, das asas principalmente, com isso trazendo maior economia de combustível. Com os winglets também é possível projetar aeronaves com uma envergadura menor. Pessoal, envergadura, para quem não sabe, é a distância de uma ponta da asa à outra. Aqui nesse vídeo eu falo alguns termos, algumas nomenclaturas das partes dos aviões. Pessoal, bem resumidamente, e para não complicar também, vou ser bem simples aqui na descrição da função do winglet com relação à asa do avião. Quando o avião se desloca no ar, a asa cortando a massa de ar, a pressão maior ela está embaixo da asa e a pressão menor na parte de cima. A parte de baixo da asa, o intradorso, e a parte em cima da asa chamada de extradorso. Muito bem, quando esse fluxo de ar chega na ponta da asa, devido a essa diferença de pressão, aqui na ponta da asa se forma um vórtice, ou seja, aquele roda-moinho, uma espécie de mini tornado que é gerado aqui na ponta da asa. Isso ocasiona o chamado arrasto induzido na aeronave. Falando um pouquinho de arrasto, é a força que se opõe ao deslocamento, a resistência ao avanço. Por exemplo, você numa bicicleta, você vai sentir a força do ar em velocidade se opondo ao seu deslocamento. Isso aí é o arrasto. Imaginem só numa aeronave. Esse tipo de arrasto, nós temos dois tipos de arrasto. O arrasto induzido, que é esse gerado pelo efeito aerodinâmico da asa no ar, o arrasto induzido ou induced drag. E nós temos também o arrasto parasita, que é aquele das partes expostas da aeronave, contrariando aí o fluxo de ar. Esse seria o arrasto parasita. Estamos falando agora aqui do arrasto induzido, que é gerado pelo efeito da sustentação, principalmente aqui na ponta das asas. E o winglet ele faz o quê? Ele minimiza esse arrasto induzido. Minimiza esse arrasto induzido, seria uma perda, uma certa deficiência na sustentação gerada pela asa, recuperando em parte essa sustentação. Fazendo o que com a aeronave? Menor potência. Menor que seja a potência, gerando aí economia de combustível. Principalmente em voos longos, um voo bem longo, essa economia de combustível gerada aí com os winglets, ela é muito mais visível, muito mais aparente na aeronave. Para se ter uma ideia, pessoal, uma aeronave voando aí 15 horas de voo, 11 horas, 14 horas de voo com winglets, o winglet proporciona uma economia de 7% no consumo de combustível. E uma aeronave grande, por exemplo, um Boeing 747 ou um Boeing 787, pode voar até 1.000 km a mais devido aos winglets. Os estudos e testes com os dispositivos de ponta de asa não são recentes. Lá no final do ano de 1800, o engenheiro Frederick William Lancaster já iniciava aí os testes e pesquisas com winglets, os dispositivos de ponta de asa. E também através das décadas, engenheiros americanos e de outros países sempre fizeram estudos com os dispositivos de ponta de asa, os winglets, mas sempre focando aí em aviões de combate e sempre em caráter experimental. Mas foi no início dos anos 70 que, devido ao preço dos combustíveis de aviação dispararem a subir, que fabricantes e empresas aéreas começaram a focar em ideias para melhorar a eficiência dos aviões. O engenheiro aeronáutico da NASA, Richard Whitcomb, estava decidido a aproveitar as ideias dos winglets e conduziu durante os anos 70 vários experimentos e testes em túneis de vento com vários tipos de winglets e dispositivos de ponta de asa. E durante esses testes ele chegou à conclusão que uma aeronave poderia ficar até 6% mais eficiente no consumo de combustível usando esses dispositivos. A NASA, a Boeing e a Força Aérea Americana equiparam uma aeronave com winglets e iniciaram um grande programa de testes para certificar se eles são mesmo eficientes. Em 1979, um Boeing KC-135 da Força Aérea Americana foi modificado e recebeu um par de winglets. E durante os testes foi comprovado que Richard Whitcomb estava certo. O avião ganhou 6,5% de eficiência comparado com os 6% que ele havia previsto.
E logo os winglets passaram a fazer parte aí do visual das aeronaves. Eles não só deixam as aeronaves mais eficientes, como também deixam as mais bonitas e elegantes. A primeira aeronave a sair de fábrica com winglets foi o Learjet 28, em 1977. E além de proporcionar 6,5 a mais de economia de combustível na aeronave, eles também melhoravam a estabilidade direcional da aeronave. Depois disso, toda a linha de famílias de aviões Learjet receberam os winglets. Veja aqui nesse vídeo sobre a aeronave Learjet, um vídeo completo falando todas as versões dessa aeronave. Os winglets começaram a ser instalados em vários aviões que não possuíam originalmente. Por exemplo, no Gulfstream II, avião executivo, lá dos anos 80, passaram a receber winglets, e muitas outras aeronaves foram modificadas também. O primeiro avião comercial de grande porte a receber winglets foi o Boeing 747 versão 400, quando foi lançado em 1989, e ganhou um par de winglets, deixando sua aerodinâmica mais refinada, e sendo 3,5% mais eficiente. Esses winglets do 747-400 são do tipo Canted Winglet, e também equiparam os Airbus A330 e A340, além de outros aviões. Um outro tipo de winglet largamente usado é o tipo Blended Winglet, com suas curvas suaves. Esse Blended Winglet ele é suave, ele não tem aquelas curvas com ângulos agudos que nós vemos nos antigos Canted Winglet. Muito empregado nos jatos executivos, nos Gulfstreams, Falcons e muitos outros aviões. Os Blended Winglet são fabricados e projetados pela Aviation Partner, uma empresa lá de Seattle. E essa empresa firmou uma parceria com a Boeing. Na época do lançamento dos aviões Boeing 737NG, a versão 800 poderia ser equipada com esses winglets de forma opcional. E em maio de 2001, o primeiro 737-800 com winglets passou a entrar em operação com a empresa Hapag-Lloyd. Os 737-8C equipados com winglets eram 4% mais econômicos e podiam voar também 370 km a mais com a sua autonomia original. Vale ressaltar que esses valores de economia dos winglets é mais aparente nos voos longos. No caso de um 737, ele é mais viável, sua instalação é mais viável em empresas que operam ele nos voos mais longos com essa aeronave. Os Blended Winglets são um sucesso e equipam toda a família Boeing 737NG. Também eles são um upgrade para os Boeing 757 e para o Boeing 767. Muitas empresas passaram a equipar os seus Boeing 767 com os enormes winglets de 3,36 metros, ganhando aí um ganho de eficiência de 6,5%. Além do 737NG, a família 737 Classic, ou seja, o 737-300, 400 e 500, também podem receber upgrade com os Blended Winglets. Dando continuidade ao aperfeiçoamento dos winglets, o Blended Winglet tipo Scimitar também foi lançado pela Aviation Partner. Ele tem essa pontinha aí, parecendo muito aí com uma espada cimitarra. E esses winglets equipam os Boeing 757. E dando continuidade ao aperfeiçoamento dos winglets, foi lançado também o Split Scimitar Winglet, que é esse aí que possui essa parte inferior, que é o Ventral Strake. Esse Split Scimitar é mais eficiente aí que os winglets anteriores. Os Boeing 737NG que possuem os Blended Winglet podem sofrer um upgrade, recebendo o Split Scimitar. Muitas empresas aéreas estão fazendo isso, entre elas a United Airlines e também a brasileira Gol. A Airbus também passou a equipar os Airbus A320, a família A320, a partir de 2012 com os Blended Winglets, ganhando aí 4% em eficiência para a aeronave e também melhorando a performance das mesmas. A Airbus batizou o nome do seu winglet de Sharklets. Lá eles se chamam Sharklets, nos Airbus. E isso deu muito o que falar, porque a Aviation Partner acusou a Airbus de cópia do projeto e rolou o maior processo. A Aviation Partner ganhou e recebeu uma bolada aí da Airbus. Os Sharklets da Airbus vieram a substituir os antigos Wingtip Fences, essas cerquinhas aí de ponta de asa. Eles não são considerados winglets e foram introduzidos na Airbus a partir do A310-300 em 1985. Um outro tipo de dispositivo de ponta de asa muito utilizado é o chamado Raked Wingtip, que é essa espécie de complemento da asa aí na pontinha da asa com um ligeiro enflechamento. A função dos Raked Wingtips é a mesma do winglet. Por exemplo, aqui nesse Boeing 787, a função desses dispositivos também é a economia de combustível, a redução do arrasto induzido. E eles chegam a ser 2% mais eficientes que alguns winglets.
O Boeing 767 versão 400 de 1999 foi lançado com o Raked Wingtip. E posteriormente, os Boeing 777 versão 300ER, 200LR e 200F também são equipados com Raked Wingtip. O P-8 Poseidon, a versão militar do 737-800, também é equipado com Raked Wingtip. O Raked Wingtip evoluiu e passou daquela linha meio quadrada para a linha mais suave, como por exemplo, como eu já mostrei aqui no Boeing 787. E também as versões mais recentes do 747, o 747-8, também são equipados com o Raked Wingtip de última geração. Não esquecendo também da Embraer, a família E2. Os novos E-Jets da Embraer também são equipados com o Raked Wingtip de última geração. E o Boeing 777X, ou Boeing 777-9, o novo modelo que voou no início de 2020, também são equipados com o Raked Wingtip de última geração. Um outro tipo de winglet que é considerado de última geração é o do Boeing 737 MAX. Ele é um winglet híbrido, meio winglet, Raked Wingtip e wing fence. A Boeing garante que esse tipo de winglet é 1,5% mais eficiente que os outros winglets, proporcionando aí mais eficiência para o 737 MAX. E para quem pensa que instalar um winglet, um par de winglet desses é caro, está enganado, porque é muito caro. Só para fazer uma comparação, a instalação de um par de winglets no Boeing 737 custa em média $1.100.000. Se formos falar do Boeing 767 com aqueles winglets enormes, o preço já passa para $2,5 milhões. Um upgrade para o 737NG, que usa o winglet Blended Winglet, para o padrão Winglet Split Scimitar, fica em torno de $600 mil. Mas eles funcionam mesmo e trazem o dinheiro de volta para as empresas aéreas. Uma curiosidade, pessoal, uma aeronave pode voar sem um ou ambos winglets. Isso depende muito do modelo do avião, mas o Manual de Despachabilidade da aeronave, no caso o Manual de Mínimos Requeridos, o MEL, CDL, permite que uma aeronave saia sem um winglet ou os dois winglets faltando. Isso depende muito do modelo da aeronave e do tipo do winglet. Isso se algum winglet foi danificado no solo, por exemplo. Com isso se evita muito cancelamento de voo e também atrasos nos voos. Só voltando a falar, depende do tipo do avião, do tipo do winglet instalado. Como vocês viram, a tendência aí é do Raked Wingtip, aquele mais fininho, mais arredondado, igual do Boeing 787. Mas a Airbus continua com seu Sharklet, agora refinado, como aí nesses A330neo e A350, e que por sinal ficou muito bonito nesses aviões, hein? Gostaria de mandar um grande abraço aí pro Hélio Francisco, inscrito do canal, que fez aniversário. Parabéns, Hélio, um grande abraço para você. E o Thiago Marzol, que fez prova na ANAC e não se saiu muito bem. Mas, Thiago, não desista que você vai conseguir, ok? Todo mundo torcendo por você aí também e todos os nossos colegas que estão nessa batalha aí igual você. Um grande abraço a todos. Bom, pessoal, então saem os winglets Raked Wingtip. Se vale um like, deixa um like aí, não se esqueça do like, é muito importante para o canal. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.